Olá, olá, bom dia pessoal. Bom dia, tudo bem? Vamos lá começar mais uma aula. Hoje nós vamos falar do verbos, né? Parte 2, uma continuação dos nossos estudos de verbos, né? Só que agora a gente vai estudar os modos verbais, tá certo? Vamos lá então, ver o que são esses tais de modos verbais. Retomando, né? Vamos retomar um pouquinho só para a gente relembrar o que a gente já estudou sobre verbos, tá certo? Então vamos lá, nós já revisamos, né, sobre verbos o seguinte: o conceito de verbos, o que são verbos? Palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Muito bem. E aprendemos também a identificar os verbos nas frases. É muito importante que nesse momento você já saiba fazer isso facilmente, né? Encontrar os verbos nas frases, que a gente já estudou. Nós estudamos também as conjugações verbais no infinitivo. Quais são? Primeira, segunda e terceira conjugação, de acordo com a terminação do verbo no infinitivo, né? Se terminar em AR, primeira conjugação. Se terminar em ER, ou eventualmente os verbos que terminam em OR também, são da segunda conjugação. E se terminar em IR, terceira conjugação. Muito bem, tá lembrando de tudo. E nós estudamos também, gente, as pessoas verbais, também chamadas de pessoas do discurso, representadas pelos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ou ela, nós, vós, eles ou elas. Beleza? E nós aprendemos a identificá-las a partir da observação dos verbos dentro de um contexto. Os verbos ali dentro de uma frase, dentro de uma situação específica, né? A gente aprendeu a olhar para o verbo e, a partir dele, da forma que ele aparece, identificar qual é a pessoa verbal. Então, a gente olha para o verbo e já diz se ele está se referindo à primeira pessoa do plural, segunda pessoa do singular e assim por diante. Isso aí você já tem que saber também nesse momento. Agora, vamos entender o que são modos verbais e como podemos identificá-los facilmente pelo contexto, ou seja, dentro de uma frase. Nós também já vimos que os verbos são palavras que se flexionam, ou seja, mudam de acordo com o tempo, com a pessoa do discurso a que se referem e também de acordo com o modo verbal. Então, o verbo é uma palavra que ele vai sofrendo alterações de acordo com a pessoa do discurso, de acordo com o tempo, de acordo com o número, né? Se é plural ou singular, e de acordo com o modo verbal. Entendeu? Mais ou menos, professora, porque até agora eu não descobri o que é esse tal de modo verbal, né? Então, bora descobrir. Então, mas afinal, o que são modos verbais? Vamos ver o que são modos verbais? Então, gente, podemos identificar o modo do verbo observando se ele vai indicar uma certeza. O verbo também pode indicar uma dúvida e o verbo também pode indicar uma ordem. Então, para você descobrir o modo em que o verbo está, você tem que observar se ele está indicando uma certeza, uma dúvida ou uma ordem, ok? Esse é o primeiro passo. Deixa eu colocar aqui minha canetinha de apontadora a laser, que é mais bonitinha, né? Então, olha só, se estiver indicando uma certeza, uma dúvida ou uma ordem, observa, acha o verbo e observa o que ele está indicando. A partir daí, eu já sei o modo verbal? Calma. Vamos lá? Olha só, se o verbo expressar um fato certo, uma certeza, nós dizemos que ele está no modo chamado indicativo, certo? Modo indicativo, quando o verbo expressa uma certeza. Se o verbo expressar um fato possível, duvidoso, hipotético, uma possibilidade, uma dúvida, dizemos que ele está no modo subjuntivo. Então, o verbo expressou uma dúvida, uma possibilidade, algo incerto, nós dizemos que ele está no modo subjuntivo, beleza? Agora, se o verbo expressar uma ordem, um conselho, um pedido, dizemos que ele está no modo imperativo. Então, o verbo está expressando uma ordem, um conselho, um pedido. Qual é o modo? Imperativo. Muito bem. Bora lá? Ok, vamos ver na prática como que isso funciona, gente? Eu trouxe aqui uns exemplos para vocês analisarem, tá bom?
Veja aqui 3 exemplos e o primeiro diz assim: Fernando não partirá amanhã. Analise essa frase para mim e diz qual que é o verbo da frase, gente. Ótimo, se você diz partirá, está certo, né? Partirá. Ok? Gente, pronto, aqui fica melhor, ó. Assim tá mais bonitinho, né? Fica mais visível. Beleza. Fernando não partirá amanhã. Quando a pessoa usa esse verbo dessa forma, desse modo, Fernando não partirá amanhã, esse verbo está exprimindo uma certeza, uma dúvida ou uma possibilidade. Pensa bem. Se você acha que ele está expressando uma certeza, eu tenho certeza quando eu digo Fernando não partirá amanhã, você sabe que esse verbo está no modo indicativo. Muito bem, porque indicativo é o modo da certeza, tá? Parabéns se você acertou. Na segunda frase eu tenho aqui, ó, Fernando não parta, Fernando, olha a vírgula, né? Fernando, não partas amanhã. Qual que é o verbo, gente? Isso, muito bem. Partas, também o verbo partir, né? Que termina em IR. Quando eu digo assim, Fernando, não partas amanhã. Pensa bem, esse verbo exprime uma certeza, uma dúvida ou uma ordem, um pedido? É um pedido, né, gente? Uma ordem, um pedido. Nesse caso aqui é um pedido. Se você observar a pontuação, né? Aí já indica para mim que é entonação de pedido e não de ordem, tá bom? Então só pode ser o modo imperativo, né? Nós já estudamos as frases imperativas, é o modo mais fácil para você identificar, tá? No terceiro exemplo, eu digo assim, se Fernando partisse amanhã, parará, 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 esse parará aqui é representado pelas reticências, ou seja, a frase continuaria, mas a pessoa não quis escrever ela aqui, eu não quis terminar a frase. Então, para indicar isso, a pessoa usa essa pontuação aqui, as reticências, né? Qual que é o verbo dessa frase, gente? É partisse, né? Então, eu tenho aqui partisse, também o verbo partir. Só que aqui nessa frase, esse verbo, ele está indicando para gente o quê? Uma certeza, uma dúvida ou uma ordem. Olha aqui o se, ó. Toda vez que eu uso o se, gente, já indica para mim, ó, se, não é certeza. É uma possibilidade, pode acontecer ou não, né? Então, esse verbo aí, o partisse, só pode estar no modo subjuntivo, que é o modo da possibilidade, da dúvida, né? É um fato incerto, ok? Então, se ele partisse amanhã, né? Taranã, taranã, é o modo subjuntivo. Ficou mais fácil agora com os exemplos, gente? Maravilha, muito bem, então. Você acertou tudo? Se você acertou tudo, muito bem, parabéns, palmas para você. Agora, para ver se você entendeu mesmo, vamos analisar mais uns exemplos, né? Aqui no próximo slide. Vamos supor que tem uma questão dessa, né? Na prova, um exercício. Informe se os verbos estão no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, né? Então, o que você tem que fazer? Você vai ver umas frases aqui, né? E aí, eu vou te dar aqui 3 frases e você vai analisar para mim o modo verbal. Primeira coisa que você tem que fazer é achar o verbo das frases, tá bom, gente? Ó, anda depressa. Quando a pessoa fala assim, anda depressa, olha aqui o ponto de exclamação, né? Qual que é o verbo dessa frase? Anda. Muito bem, a ação de andar, né? Então, veja bem. Quando ele diz assim, anda depressa, é um fato certo, é um fato duvidoso ou é uma ordem, um pedido? Uma ordem, um pedido, né? Nesse caso aqui, se você observar a pontuação, a exclamação é uma ordem, né? A entonação é de ordem, vai dizer, anda depressa, ok? Então, gente, qual é o modo, como é o nome do modo que indica uma ordem, um desejo ou um pedido? Muito bem, modo imperativo, acertou. Parabéns. Vamos analisar o segundo exemplo, para ver se você entendeu mesmo, né? João se atrasou para a aula. Qual que é o verbo dessa frase? Isso, atrasou, do verbo atrasar. Muito bem. Quando ele diz assim, João se atrasou para a aula, gente, ele é uma ordem,
é um desejo, né, uma ordem, um desejo, um pedido, é um fato certo, aconteceu mesmo, é uma certeza, ou é uma possibilidade, pode acontecer ou não. Nesse caso, nessa frase aqui, a pessoa, quando ela fala João se atrasou para a aula, ela tem certeza, né, que esse fato aconteceu, é um fato certo. Como é que chama o modo do fato certo? Da certeza? Muito bem, indicativo. E agora, gente, ó, quando eu ganhar na Mega Sena, comprarei uma bela casa. Nesse terceiro exemplo aqui tem dois verbos, tá? O primeiro verbo, ele já destacou pra gente, tá? Tá aqui, ó. O segundo verbo, qual seria, gente? Isso, comprarei, tá? Vou marcar aqui embaixo, ó. Comprarei é o segundo verbo da frase, tá? Do verbo comprar, a ação de comprar. Só que como ele já destacou que ele já sublinhou o primeiro verbo, então eu vou analisar este verbo, tá bom? Primeiro verbo. Quando eu ganhar na Mega Sena, comprarei uma bela casa. Quando eu ganhar, gente, quando eu ganhar na Mega Sena, tem alguém mandando eu ganhar? É certeza que eu vou ganhar ou é uma possibilidade de ganhar? Eu posso ganhar ou não no futuro? Exatamente, é uma possibilidade. Como é que chama o modo da possibilidade? Modo subjuntivo. Muito bem. Pronto. Não é fácil, gente, o conteúdo? Facílimo, né? Opa, e aí? Você acertou tudo? Achou fácil? Então, muito bem. Palmas para você que acertou aí. Agora, vamos ver se você entendeu mesmo? Pega o seu caderno e faça os exercícios de fixação que estão no outro anexo dessa aula. Bora lá? Até a próxima aula. Tchau! Próxima aula a gente vai corrigir, hein?